A noite se desce como um manto sobre a terra cansada. E aqui estamos, tu e eu, diante do mistério sagrado da madrugada. Este não é apenas outro momento de vigília forçada pela insônia ou pela ansiedade que aperta o peito como correntes invisíveis. Não, amado. Este é o momento que Jesus preparou para ti, um encontro íntimo, onde as sombras se tornam abrigo e o silêncio vira santuário. Há uma batalha espiritual invisível que acontece durante o sono, uma guerra silenciosa entre a paz que Cristo oferece e o tormento que o inimigo tenta semear na mente inquieta. Mas hoje, nesta hora sagrada, declaramos juntos que nossa alma encontrará descanso, porque o Deus que não dorme nem cochila está aqui conosco. Se puderes, deixa nos comentários tua declaração de fé. Senhor, eu creio em nome de Jesus, ou entrego minha ansiedade aos teus pés. Cada palavra digitada é como incenso que sobe ao trono da graça, uma oração que se une ao clamor dos santos de todas as épocas que buscaram a face de Deus nas horas mais silenciosas da noite. Olha pela janela, se houver uma. Vês as estrelas? Elas são testemunhas fiéis da fidelidade divina, piscando como lâmpadas celestiais que nunca se apagam. A lua, em sua fase atual, também proclama: aquele que te criou não te abandonará nem de dia, nem de noite. A brisa suave que talvez toque teu rosto através da fresta da janela é o hálito do Espírito Santo sussurrando paz sobre tua alma inquieta. Este momento não é acidental. Tu não chegaste aqui por acaso, movido apenas pela insônia ou pela angústia que rouba o sono. O próprio Espírito de Deus te trouxe a esta hora santa, porque Ele tem coisas preciosas para te dizer. Na sombra das suas asas encontrarás não apenas alívio temporário, mas uma transformação profunda que começará esta noite e se estenderá por todos os teus dias vindouros. Esnash, Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, portanto, com benignidade te atraí. Na quietude desta madrugada, o Senhor sussurra ao teu coração uma verdade que precisa penetrar mais fundo que qualquer remédio para insônia. Tu és amado com amor eterno. Não é um amor condicional, baseado no teu desempenho, no teu humor ou na qualidade do teu dia. É um amor que existia antes dos fundamentos do mundo, um amor que te escolheu na eternidade passada e te sustentará pela eternidade futura. A palavra benignidade, no hebraico original chesed, carrega o sentido de bondade leal, misericórdia duradoura, amor que se compromete. É o mesmo amor que fez Deus descer do céu numa manjedoura, o mesmo amor que o levou à cruz. E é este mesmo amor que te trouxe a este momento de oração. Tu não estás aqui lutando sozinho contra a ansiedade. És atraído pela benignidade divina, puxado para mais perto do coração do Pai, como uma criança que encontra segurança no colo materno. Burns, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Tua necessidade esta noite vai além do sono reparador. Precisas de paz que exceda todo entendimento. Precisas da certeza de que não estás desamparado nas lutas da vida. Precisas sentir que há um propósito maior sustentando até mesmo estas horas de vigília forçada. E o Deus que conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, que conta cada lágrima que rola pela tua face, promete suprir todas essas necessidades, não com recursos limitados, mas segundo suas riquezas em glória. Paulo escreveu estas palavras não num palácio, mas numa prisão romana, acorrentado e incerto sobre seu futuro terreno. Contudo, sua confiança era inabalável porque descobriu que as riquezas de Deus não são apenas materiais, são espirituais, emocionais, relacionais. São paz no meio da tempestade, alegria em meio ao lamento, esperança que brota mesmo quando todas as circunstâncias gritam desespero. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O verbo lançar aqui
não sugere um movimento delicado, mas sim um arremesso decidido, como quem se livra de um fardo pesado demais para carregar. Imagina alguém carregando pedras numa mochila. Quando finalmente encontra um lugar seguro para descarregar, não coloca uma pedrinha de cada vez com cuidado. Despeja tudo de uma só vez, aliviado por não precisar mais sustentar aquele peso. Tua ansiedade tem peso. Teus medos ocupam espaço no teu peito. Tuas preocupações consomem energia que deveria estar sendo usada para descanso e restauração. Mas Deus te convida nesta madrugada a fazer um movimento radical. Lança tudo sobre Ele. Não porque Ele não tenha o que fazer, mas precisamente porque Ele tem cuidado de ti. A palavra grega merimna significa se importar de tal maneira que toma para si a responsabilidade. Deus não apenas se importa contigo, Ele assume a responsabilidade pelo teu bem-estar. Salmos 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Davi fala consigo mesmo neste versículo, numa espécie de pregação interna. Há momentos em que precisamos falar firme com nossa própria alma, redirecioná-la quando ela se dispersa em 1000 direções diferentes, quando se perde nos labirintos da ansiedade e do medo. Ó minha alma! Ele diz, como quem chama a atenção de uma criança distraída, espera somente em Deus. A palavra somente é radical. Não esperes em Deus e na promoção no trabalho. Não esperes em Deus e na melhoria da situação financeira. Não esperes em Deus e no remédio para dormir. Espera somente nele. Porque dele, e não das circunstâncias favoráveis, das pessoas ao teu redor ou das soluções que consegues enxergar, dele vem a tua esperança. A esperança bíblica não é otimismo barato nem pensamento positivo. É âncora da alma, certeza de que há um Deus que governa todas as coisas e que escreve histórias de redenção mesmo nos capítulos mais escuros da vida humana. Tua vigília desta noite pode estar sendo usada por Deus para aprofundar tua esperança, para ensinar-te a esperar somente nele. Senhor Jesus, aqui estou diante de ti nesta madrugada. Não como alguém que tem tudo sob controle, mas como quem reconhece que precisa desesperadamente da tua paz. Trago-te as ansiedades que martelam na minha mente como ondas incessantes contra um rochedo. Trago-te os medos que sussurram mentiras no silêncio da noite, tentando convencer-me de que estou sozinho, de que não há saída, de que o amanhã será ainda mais difícil que o hoje. Lembro-me, Senhor, daquela noite no Getsêmani, quando tu mesmo experimentaste a angústia da alma. Teu suor se tornou como gotas de sangue, e tua oração foi tão intensa que um anjo desceu do céu para te fortalecer. Tu conheces por experiência própria o que é ter o coração apertado pela ansiedade, o que é clamar ao Pai em meio à dor emocional que parece insuportável. Por isso, quando venho a ti com minhas lutas noturnas, não estou falando com alguém distante que não compreende. Estou me achegando a alguém que esteve onde estou, que sentiu o que sinto, que venceu onde eu ainda luto para vencer. Assim como Ana, que derramou sua alma diante do Senhor em oração silenciosa, eu também derramo diante de ti tudo aquilo que tem roubado minha paz. As palavras podem faltar, Senhor, mas tu conheces a linguagem do coração quebrantado. Tu entendes os suspiros profundos demais para serem traduzidos em palavras. Tu interpretas as lágrimas que rolam pela face como orações líquide que sobem ao teu trono. Pai nosso que estás nos céus, como Jesus nos ensinou a orar, eu venho a ti não apenas com minhas necessidades pessoais, mas reconhecendo que faço parte de uma família maior. Perdoa-me pelas vezes que permiti que a ansiedade me tornasse egoísta, pensando apenas nos meus problemas, e esquecendo que há outros que também vigiam esta noite, carregando fardos talvez ainda mais pesados que os meus.
Ensina-me, Senhor, a transformar esta insônia em vigília santa. Que estas horas que poderiam ser perdidas em ruminação ansiosa sejam redimidas para a comunhão contigo, para a intercessão pelos outros, para crescimento espiritual. Que eu aprenda o segredo que Paulo descobriu na prisão, como estar contente em qualquer situação, como encontrar alegria mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Se o sono não vem naturalmente esta noite, que venha sobrenaturalmente, como dádiva do teu amor. Se a vigília se prolongar, que seja uma vigília produtiva, onde minha alma seja pastoreada por ti, onde meus pensamentos sejam cativados pela tua palavra, onde meu coração seja enchido da tua presença de tal maneira que mesmo a falta de sono se torne fonte de gratidão. Confio em ti, Jesus. Não porque compreendo todos os teus caminhos, mas porque sei que teus caminhos são perfeitos. Não porque posso ver o final da história, mas porque sei que tu já viste e que ela termina bem para aqueles que te amam. Entrego-te esta noite, este mês, este ano, esta fase da minha vida. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na minha vida como no teu coração. Na quietude desta madrugada, quando o mundo parece adormecido e até mesmo os ruídos urbanos diminuem sua intensidade, há uma verdade profunda que precisa penetrar na tua alma. Deus se revela de maneira especial no silêncio da noite. Não é coincidência que tantos encontros transformadores nas Escrituras aconteceram durante as horas escuras. José, o filho amado de Jacó, teve seus sonhos mais significativos durante o sono. Não eram apenas imagens aleatórias produzidas pela mente em descanso, mas revelações divinas que moldaram não apenas seu destino pessoal, mas a história de toda uma nação. Quando ele sonhou com os feixes de trigo se curvando diante do céu, quando viu o sol, a lua e as estrelas se prostrando, estava recebendo vislumbres proféticos do plano de Deus para a sua vida. Anos depois, na prisão egípcia, longe de casa e aparentemente esquecido, ele descobriria que aqueles sonhos da juventude eram as sementes da esperança que o sustentariam nos dias mais escuros. Paulo e Silas experimentaram uma das mais poderosas manifestações da presença de Deus durante a meia-noite. Açoitados, feridos, acorrentados numa prisão romana, com os pés presos no tronco, humanamente falando, não havia razão alguma para esperança. Mas algo sobrenatural acontece quando pessoas de fé transformam a madrugada em altar de louvor. Eles oravam e cantavam hinos, e os outros presos os escutavam. O texto sagrado diz que, de repente, sobreveio um grande terremoto, de tal maneira que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Observa a progressão. Primeiro a oração, depois o louvor, então a presença manifesta de Deus, finalmente a libertação não apenas pessoal, mas coletiva. Tua vigília desta noite pode estar seguindo o mesmo padrão divino. O que parece ser apenas insônia ou ansiedade, pode ser Deus te preparando para um terremoto espiritual que abrirá portas que têm estado fechadas na tua vida. O salmista declara: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. A imagem aqui é militar. Anjos estabelecendo acampamento ao redor dos filhos de Deus, criando um perímetro de proteção invisível, mas real. Não são seres etéreos e distantes, mas guerreiros celestiais designados para a tua segurança. A carta aos Hebreus complementa esta verdade perguntando: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Neste exato momento, mesmo que não possas vê-los com os olhos físicos, há anjos de Deus neste ambiente. Talvez um deles esteja postado junto à porta do teu quarto, outro observando pela janela, outro ainda protegendo teus sonhos quando finalmente o sono chegar. Eles não dormem, não se cansam, não tiram folga.
são servos incansáveis do Deus Altíssimo, designados especificamente para teu bem-estar espiritual. O profeta Elias descobriu que Deus frequentemente fala não no vendaval forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. O silêncio da madrugada cria o ambiente perfeito para ouvir essa voz suave do Espírito Santo. É como se Deus abaixasse o volume de tudo o mais para que pudéssemos ouvir seus sussurros de amor, suas orientações específicas para a nossa vida, suas promessas personalizadas para a nossa situação atual. Há uma disciplina espiritual que os místicos cristãos chamavam de vigília do coração. Não se trata apenas de ficar acordado, mas de manter o coração desperto para as coisas de Deus, atento às suas comunicações, receptivo às suas impressões. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Durante estas horas quietas, podes fazer uma limpeza profunda do coração, permitindo que o Espírito Santo remova pensamentos tóxicos, memórias amargas, padrões mentais destrutivos. O Salmo 139 revela que mesmo na escuridão, Deus nos vê perfeitamente. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tua madrugada insone não é um território oculto onde Deus perde de vista seus filhos. Para Ele, tuas 3 horas da madrugada são tão claras quanto o meio-dia. Ele vê cada lágrima, conhece cada suspiro, acompanha cada movimento do teu coração. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, e uma dessas vezes provavelmente era durante a madrugada. Foi essa disciplina de oração que o sustentou quando foi lançado na cova dos leões. O rei Dário passou a noite em claro, preocupado com Daniel, mas o profeta dormiu tranquilamente entre os leões, porque sabia que o mesmo Deus que o encontrava na vigília matinal também o protegeria no sono noturno. Senhor, mesmo nesta hora silenciosa da madrugada, quando o mundo dorme e minha alma vigília, meu coração se enche de gratidão. Gratidão que brota não das circunstâncias favoráveis, mas do reconhecimento profundo de quem tu és e do que tens feito na minha vida. Sou grato pelas bênçãos visíveis, o teto sobre minha cabeça nesta noite, a cama onde repouso, o ar que enche meus pulmões sem que eu precise pensar a respeito. Sou grato pelo alimento que nutriu meu corpo hoje, pela água limpa que sacia minha sede, pelas roupas que me aquecem. Tantos no mundo esta noite não têm essas provisões básicas, mas tu me cercaste de cuidados práticos que revelam teu amor paternal. Mas minha gratidão se estende muito além do que posso ver e tocar. Sou grato pelas bênçãos invisíveis que operam constantemente na minha vida, pelos anjos que me guardam, pelos perigos dos quais fui livrado sem nem mesmo saber, pelas orações de outros que sobem ao teu trono em meu favor, pelas portas que fechaste para me proteger de caminhos que pareciam bons, mas que me levariam ao mal. Lembro-me de Jeremias, o profeta das Lamentações, que em meio ao lamento mais profundo encontrou razões para esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Mesmo quando escrevia no período mais sombrio da história de Israel, quando Jerusalém estava destruída e o povo no exílio, ele conseguiu enxergar além das circunstâncias imediatas e reconhecer a fidelidade imutável de Deus. Que revelação poderosa! As misericórdias são novas cada manhã. Isso significa que esta madrugada que vivo agora é o portal para novas misericórdias que amanhecerão comigo. As falhas de ontem não determinam as possibilidades de hoje.
Os erros do passado não limitam a graça do presente. Os medos que me assombram esta noite não têm poder sobre as bênçãos que Deus preparou para mim quando o sol nascer. Sou grato pela vigília forçada desta noite, porque ela me trouxe a este momento de intimidade contigo. Quantas vezes, ocupado com as atividades do dia, perco oportunidades de comunhão profunda? Quantas vezes deixo passar despercebidos teus sussurros de amor, porque minha mente está barulhenta demais para ouvir? Esta insônia, que inicialmente parecia ser um problema, está se revelando um presente disfarçado, uma oportunidade de ouro para conhecer-te melhor. Como Paulo e Silas, que transformaram a meia-noite na prisão em altar de louvor, eu escolho transformar minha vigília ansiosa em vigília adorativa. Se não posso dormir, pelo menos posso louvar. Se não posso descansar o corpo, posso descansar a alma em ti. Se não posso ter paz nas circunstâncias, posso ter paz na tua presença. Sou grato pelos relacionamentos que enriquecem minha vida. Pela família que me ama apesar das minhas imperfeições, pelos amigos que me suportam nos dias difíceis, pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho para ser bênção e para ser abençoada. Mesmo quando me sinto só nesta madrugada, sei que não estou verdadeiramente sozinho. Há uma rede de amor tecida ao meu redor por tuas mãos cuidadosas. Sou grato pelos desafios que têm moldado meu caráter. Pelas provações que pareciam destrutivas no momento, mas que na perspectiva do tempo se revelaram formativas. Pelas portas fechadas que me forçaram a encontrar caminhos melhores. Pelas decepções que me ensinaram a não colocar minha confiança em pessoas ou circunstâncias, mas somente em ti. Sou grato pela tua palavra, que é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Por cada versículo que memorizo, por cada promessa que se torna real na minha experiência, por cada história bíblica que espelha minha própria jornada de fé. Tua palavra é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Sou grato pelo Espírito Santo que habita em mim, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, que me ensina todas as coisas, que me lembra das tuas palavras. Por sua obra santificadora, que me vai transformando dia a dia à imagem de Cristo. Por sua consolação nas horas de tristeza, por sua convicção quando me desvio do caminho, por sua direção quando preciso tomar decisões importantes. Sou grato pela igreja, esse corpo místico do qual faço parte, essa família espiritual espalhada por todo o mundo. Neste exato momento, enquanto eu oro aqui, há irmãos e irmãs em diferentes fusos horários também buscando tua face, também derramando seus corações diante de ti. Somos parte de uma sinfonia global de adoração que nunca para, um coral celestial que canta teus louvores sem cessar. Senhor, minha gratidão se eleva a ti como um incenso suave, que ela suba ao teu trono como oferta aceitável, como sacrifício de louvor dos lábios que confessam o teu nome. E que esta atitude de gratidão se torne não apenas uma oração de madrugada, mas um estilo de vida que me acompanhe todos os dias. Davi, o salmista das madrugadas, transformadas. Davi conhecia bem as noites sem sono. Quantas vezes, como jovem pastor, permaneceu acordado, vigiando as ovelhas contra lobos e ursos. Quantas madrugadas passou fugindo de Saul pelas cavernas e desertos da Judéia. Quantas horas de vigília forçada após cometer o pecado com Batseba, quando a culpa martelava em sua consciência como tempestade que não passa. Mas Davi descobriu o segredo de transformar insônia em intimidade com Deus. O Salmo 51, nascido da angústia do pecado confesso, revela um homem que aprendeu a usar as horas escuras como laboratório de arrependimento genuíno. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve.
A vigília de culpa se tornou vigília de cura. No Salmo 3, escrito quando fugia de seu próprio filho Absalão, Davi declara: Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustenta. Aqui vemos um homem que aprendeu a descansar mesmo em meio à traição familiar, à conspiração política, ao perigo de morte. O sono não veio da ausência de problemas, mas da presença consciente de Deus. O Salmo 63 nos mostra Davi buscando a Deus na terra seca e cansada, onde não há água, meditando no Senhor nas vigílias da noite. As horas insones se tornaram um horário nobre de comunhão. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Davi transformou a ansiedade noturna em adesão apaixonada a Deus. José, sonhador e intérprete dos sonhos de Deus. José do Egito viveu uma das histórias mais dramáticas de transformação através dos sonhos e visões noturnas. Seus próprios sonhos na adolescência, que inicialmente provocaram ciúmes e rejeição em seus irmãos, eram, na verdade, sementes proféticas plantadas por Deus para sustentar sua esperança durante os anos de adversidade. Na casa de Potifar, depois na prisão, e finalmente no palácio de Faraó, José descobriu que sua capacidade de interpretar sonhos não era apenas um dom psicológico, mas uma unção divina para revelar os propósitos de Deus. Não pertencem a Deus as interpretações? Foi sua resposta humilde ao copeiro e padeiro na prisão. Ele sabia que os sonhos divinos carregam mensagens específicas para momentos específicos. O sonho profético de Faraó sobre os anos de fartura e os anos de fome permitiu que José salvasse não apenas o Egito, mas sua própria família e, consequentemente, preservasse a linhagem messiânica. Um sonho noturno mudou o curso da história. Isso nos ensina que nossos períodos de vigília podem estar sendo preparatórios para revelações que afetarão não apenas nossa vida, mas a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Pedro, das lágrimas de negação à restauração da manhã. A noite em que Pedro negou Jesus 3 vezes foi provavelmente a madrugada mais amarga de sua vida. O galo cantou, Jesus se virou e olhou para ele. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Que vigília terrível deve ter sido aquela! A culpa roendo a consciência, a vergonha queimando o coração, a sensação de ter traído o mestre que ele amava mais que a própria vida. Mas a história de Pedro não termina na madrugada das lágrimas. Termina na manhã da restauração, junto ao mar de Tiberíades, quando Jesus preparou o café da manhã na praia e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para cada negação da noite escura, uma declaração de amor na luz da manhã. Para cada falha no momento de pressão, uma nova oportunidade de compromisso no momento de graça. Pedro aprendeu que as noites de fracasso podem se tornar plataformas de restauração. Suas lágrimas de arrependimento se tornaram sementes de autoridade apostólica. O homem que negou Jesus por medo de uma criada se tornou o pregador corajoso que confrontou multidões no dia de Pentecostes. As 10 virgens, vigilância espiritual e preparação. A parábola contada por Jesus sobre as 10 virgens que esperavam o noivo revela a importância da vigilância espiritual durante as horas noturnas. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. A diferença não estava na quantidade inicial de óleo, mas na preparação para uma espera que se prolongaria além do esperado. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Há uma lição profunda aqui. Mesmo as virgens prudentes adormeceram. Deus não espera que permaneçamos fisicamente acordados todas as noites da vida, mas Ele espera que mantenhamos nossas lâmpadas espirituais acesas independentemente de estarmos acordados ou dormindo. O óleo representa a intimidade cultivada com Deus, a reserva espiritual construída através de oração consistente, estudo da palavra, comunhão com o Espírito Santo. As virgens nécias descobriram tarde demais que não se pode emprestar intimidade com Deus. Cada pessoa precisa cultivar seu próprio relacionamento,
construir sua própria reserva de óleo espiritual. Jesus, dormindo na tempestade. Uma das cenas mais impressionantes dos evangelhos é Jesus dormindo na popa do barco, enquanto uma violenta tempestade ameaçava afogar todos os discípulos. Marcos descreve com detalhes, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? A pergunta dos discípulos revela incompreensão sobre a natureza da confiança divina. Como pode alguém dormir tranquilamente quando as circunstâncias são aterradoras? A resposta está na diferença entre confiança humana, baseada nas circunstâncias, e confiança divina, baseada no caráter de Deus. Jesus não dormia porque era insensível ao perigo. Dormia porque tinha absoluta certeza de que seu Pai controlava até mesmo as tempestades. Sua paz não vinha da ausência de problemas, mas da presença consciente do Pai. Quando despertou, repreendeu primeiro o vento e o mar. Depois perguntou aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Daniel. Disciplina de oração em tempos perigosos. Daniel mantinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, mesmo quando isso se tornou ilegal e punível com morte. Sua disciplina espiritual não era conveniente nem cômoda, era custosa. Mas foi exatamente essa consistência na oração que o preparou para enfrentar a cova dos leões com tranquilidade sobrenatural. Quando foi lançado na cova, o rei Dário passou a noite em claro, preocupado e sem conseguir comer. Mas Daniel dormiu pacificamente entre os leões, porque sua confiança em Deus não era teórica. Era resultado de décadas de comunhão diária, de fidelidade testada, de experiência pessoal com o Deus que nunca falha. Nabucodonosor. Sonhos perturbadores que revelam propósitos eternos. O rei Nabucodonosor teve sonhos que perturbaram profundamente seu sono. O capítulo 2 de Daniel nos conta que no 2º ano do reinado de Nabucodonosor teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Não conseguia dormir porque sabia que havia algo profundamente significativo naquelas imagens oníricas, mas não conseguia nem mesmo lembrar-se dos detalhes. Deus usou a insônia real para revelar o curso da história mundial através de Daniel. A estátua do sonho representava os impérios que se sucederiam na história, culminando no reino eterno do Messias. Um homem pagão perdeu o sono para que toda a humanidade pudesse conhecer os planos proféticos de Deus. Mais tarde, no capítulo 4, Nabucodonosor teve outro sonho perturbador sobre uma grande árvore que foi cortada. Dessa vez, ele se lembrava dos detalhes, mas não compreendia o significado. Daniel interpretou: o próprio rei seria humilhado por sua soberba, vivendo como animal do campo até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. A vigília ansiosa do rei precedeu uma transformação espiritual radical em sua vida. Os magos do Oriente, direcionados em sonhos para proteger o Salvador. Os magos que vieram do Oriente adorar o menino Jesus foram divinamente avisados em sonhos para que não voltassem a Herodes. Mateus 2:12. Esses sábios, provavelmente versados em astronomia e interpretação de sonhos, receberam uma comunicação divina durante o sono que salvou a vida do menino Jesus e frustrou os planos homicidas de Herodes. José, o carpinteiro de Nazaré, também foi direcionado por sonhos em momentos cruciais. Quando soube que Maria estava grávida, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Depois do nascimento, foi novamente avisado em sonho para fugir para o Egito e mais tarde para retornar à terra de Israel.
Estes exemplos nos mostram que Deus usa os sonhos e as horas de vigília não apenas para nosso descanso pessoal, mas como canais de comunicação divina, momentos estratégicos onde Ele revela sua vontade e direciona seus propósitos na terra. Senhor Jesus, nesta madrugada silenciosa, venho a Ti reconhecendo que a batalha que enfrento não é apenas contra a insônia ou a ansiedade física. É uma guerra espiritual que se trava nos campos invisíveis da mente e do coração, onde forças das trevas tentam estabelecer fortalezas de medo, desespero e desesperança. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta ansiedade que aperta meu peito, estes pensamentos acelerados que não me dão trégua, estes medos que se multiplicam na escuridão da noite, reconheço que há uma dimensão espiritual nesta luta que não posso ignorar. Por isso, Senhor, revisto-me da armadura completa de Deus, cingo meus lombos com a verdade, Tua palavra que é verdade absoluta, que desfaz as mentiras que o inimigo sussurra na minha mente. Quando ele diz que estou sozinho, Tua verdade declara que nunca me deixarás nem me desampararás. Quando ele sussurra que não há esperança, Tua verdade proclama que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Visto a couraça da justiça, não minha justiça própria, que é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo que me foi imputada quando criei. Esta couraça protege meu coração da condenação, da culpa tóxica que paralisa, da vergonha que me faz esconder de Ti. Sou justo diante de Ti não por meus méritos, mas pelos méritos do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Esta paz não é ausência de conflitos, mas presença de Cristo em meio aos conflitos. É a paz que excede todo entendimento, que guarda meu coração e mente em Cristo Jesus. Meus pés estão preparados para caminhar em paz, mesmo nos terrenos mais acidentados da vida. Como o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estes pensamentos obsessivos, estas imagens mentais destrutivas, estes sussurros de desespero, reconheço-os como dardos inflamados que o inimigo atira contra minha alma. Mas minha fé em Ti, Senhor, é escudo suficiente para interceptar cada um deles. Ponho o capacete da salvação, protegendo minha mente com a certeza de que sou Teu filho, comprado com sangue precioso, selado com o Espírito Santo da promessa até o dia da redenção. Minha mente não pertence ao diabo, não é território livre para suas investidas. É templo do Espírito Santo, santuário consagrado ao Deus vivo. E tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada versículo memorizado se torna arma poderosa contra as trevas. Quando a ansiedade ataca, eu declaro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando o medo me assombra, eu proclamo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Senhor, oro especificamente contra os espíritos de ansiedade que tentam dominar minha mente durante estas horas noturnas. Em nome de Jesus, ordeno que se afastem. Não têm legalidade sobre minha vida, porque pertenço ao reino da luz. Oro contra os espíritos de insônia que roubam meu descanso, que perturbam meu sono, que fazem minha mente correr em círculos viciosos. Declaro que o sono é dádiva de Deus para seus amados, e eu reivindico esta promessa em nome de Jesus. Oro por cura das feridas emocionais que tornam meu coração vulnerável aos ataques noturnos. Traumas do passado que ainda sangram em segredo, rejeições que deixaram cicatrizes profundas, decepções que criaram muralhas de proteção, mas que também se tornaram prisões de isolamento. Tu, Senhor, és médico das almas quebrantadas. Tua unção
É capaz de curar cada machucado emocional, de restaurar cada área danificada da minha personalidade. Perdoa-me, Senhor, pelos rancores que carrego, pelos ressentimentos que alimentei, pelas mágoas que se tornaram amargura no meu coração. Sei que estes sentimentos tóxicos são portas abertas para a opressão espiritual, brechas através das quais o inimigo ganha acesso à minha paz interior. Como tu me perdoaste, eu perdoo aqueles que me feriram, não porque eles merecem, mas porque tu mereces obediência na área do perdão. A oração sacerdotal de Jesus em João 17 me tranquiliza profundamente. Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tu não me prometes ausência de tribulações, Senhor, mas me garantis vitória sobre elas. Tu intercedes por mim diante do Pai até hoje, apresentando-me como teu irmão mais novo, como membro da tua família espiritual. Clamo pelo sangue de Jesus sobre minha mente, sobre meus pensamentos, sobre meus sonhos, que o sangue do Cordeiro seja muralha de fogo ao meu redor, proteção impenetrável contra toda influência demoníaca. Que minha casa seja consagrada como santuário, meu quarto como altar, minha cama como lugar de descanso santo. Renovo minha aliança contigo nesta madrugada, Senhor. Escolho crer em tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias sussurram dúvidas. Escolho confiar em teu amor, mesmo quando as emoções gritam abandono. Escolho descansar em tua soberania, mesmo quando a mente não consegue compreender teus caminhos. Que teu Espírito Santo seja meu consolador nestas horas de vigília, meu ensinador quando a palavra parece distante, meu intercessor quando as palavras faltam. Que ele gema por mim com gemidos inexprimíveis, traduzindo para o Pai as angústias que não consigo verbalizar. Clamo especificamente por libertação de qualquer ligação espiritual com práticas ocultas do passado, com objetos amaldiçoados, com relacionamentos tóxicos que abriram brechas para a opressão. Se há alguma área da minha vida que ainda não foi completamente entregue ao senhorio de Cristo, eu a entrego agora. Que não haja território dividido em minha alma. Que Jesus seja Senhor absoluto de cada pensamento, cada emoção, cada sonho, cada momento de vigília. Oro por uma unção especial de paz sobre meu sono quando ele finalmente chegar. Que seja sono reparador, profundo, protegido pelos anjos de Deus. Que meus sonhos sejam um jardim onde teu Espírito planta sementes de esperança, revelação e direção. Que eu desperte renovado, fortalecido, cheio de fé para enfrentar as oportunidades do novo dia. Senhor, agora que recebi tua consolação e experimentei tua paz nesta vigília sagrada, meu coração se expande para além das minhas próprias necessidades. Como Abraão intercedeu por Sodoma, como Moisés intercedeu por Israel, como Daniel intercedeu por Jerusalém, eu me coloco nesta brecha espiritual para clamar por outros que também precisam do teu toque misericordioso. Oro pelas famílias que dormem nesta cidade, neste país, neste mundo. Por cada lar onde há tensão não resolvida, palavras amargas que foram ditas durante o dia e ainda ecoam no silêncio da noite. Por casais que se deitaram de costas um para o outro, carregando mágoas, orgulho, incompreensões que constroem muros invisíveis, mas reais entre os travesseiros. Senhor, derrama teu espírito de reconciliação sobre os lares em crise. Que a quietude da madrugada seja tempo de reflexão que amacia corações endurecidos. Que maridos e esposas se lembrem do amor que os uniu. Que pais e filhos encontrem pontes sobre os abismos geracionais que parecem intransponíveis. Que lares sejam restaurados, que famílias sejam curadas, que o amor volte a fluir onde só havia frieza e distanciamento. Oro especificamente pelas crianças que dormem inquietas esta noite, por aquelas que foram machucadas por palavras duras, por disciplina excessiva, por negligência emocional.
Seus coraçõezinhos sensíveis absorvem tensões que não conseguem compreender ou processar. Senhor, envia teus anjos para consolar estas pequeninas, para sussurrar em seus ouvidos que são amadas, valiosas, importantes para ti. Oro pelas crianças em lares destruídos, que adormecem ao som de brigas, que têm o sono interrompido por violência doméstica, que carregam medos e traumas pesados demais para sua idade. Tu que disseste, deixai vir a mim as criancinhas, estende tuas mãos de proteção sobre cada uma delas. Levanta intercessores, líderes de governo, vizinhos corajosos que possam ser instrumentos de livramento e proteção. Meu coração se volta para as viúvas que enfrentam sozinhas mais uma noite sem o companheiro de tantos anos. Para elas, o silêncio não é apenas ausência de ruído, é lembrança constante da ausência daquele que dividia o travesseiro, que roncava suavemente ao lado, que era presença reconfortante mesmo no sono. Consola-as, Senhor. Seja tu o marido das viúvas, o pai dos órfãos. Que sintam tua presença tão real que a solidão se transforme em comunhão contigo. Oro pelos órfãos, especialmente aqueles em instituições frias e impessoais, onde falta o carinho personalizado, o beijo de boa noite, a oração sussurrada no ouvido antes de dormir. Que anjos sejam designados especificamente para estas crianças, que teu amor paternal se manifeste através de cuidadores dedicados, que famílias sejam levantadas para adoção não apenas legal, mas emocional e espiritual. Intercedo pelos enfermos que vigiam esta noite não por escolha, mas pela dor que não permite o descanso. Por aqueles em leitos hospitalares, conectados a máquinas que monitoram cada batimento cardíaco, cada respiração. Por pacientes com câncer que enfrentam outra madrugada de náusea e desconforto. Por pessoas com depressão que encontram na escuridão da noite um espelho da escuridão interior. Senhor, Tu és médico dos médicos, enfermeiro dos enfermeiros. Tua cura é mais poderosa que qualquer medicamento. Tua paz é mais eficaz que qualquer sedativo. Toca cada enfermo com tua mão de restauração. Que sintam tua presença no quarto de hospital. Que vejam tua luz na escuridão da enfermidade. Que experimentem tua esperança mesmo quando o diagnóstico é sombrio. Oro pelos profissionais da saúde que trabalham durante esta madrugada. Médicos, enfermeiros, técnicos que sacrificam seu descanso para cuidar dos que sofrem. Dá-lhes sabedoria sobrenatural para diagnósticos precisos, habilidade divina para procedimentos delicados, compaixão cristã para lidar com a dor alheia. Protege-os do desgaste emocional, da dureza de coração que pode vir com a exposição constante ao sofrimento. Meu coração se inclina pelos trabalhadores da madrugada, seguranças que protegem propriedades e pessoas, motoristas de ambulância que correm contra o tempo para salvar vidas, bombeiros de plantão prontos para responder a emergências, policiais que patrulham as ruas, protegendo cidadãos que dormem confiantes em sua vigilância. Intercedo pelos solitários desta cidade, especialmente os idosos que se deitam cada noite se perguntando se alguém sentiria falta se não acordassem pela manhã. Para aqueles cujos filhos moram longe, cujos amigos já partiram para a eternidade, cuja agenda social se reduziu a consultas médicas e idas ao mercado. Senhor, que sintam que há alguém que conta cada cabelo branco de suas cabeças, que valoriza cada ruga como marca de experiência vivida. Oro pelos líderes governamentais que tomam decisões que afetam milhões de vidas, por presidentes e primeiros ministros que carregam o peso de nações inteiras sobre os ombros. Dá-lhes sabedoria salomônica, que busquem orientação divina antes de promulgar leis, que tenham sonhos reveladores, como Nabucodonosor, que sejam tocados por teu espírito, mesmo sem o conhecerem pessoalmente.
Intercedo pelas nações em guerra, onde o som da noite não é silêncio, mas bombas e tiros. Por famílias refugiadas que dormem em tendas, em campos de refugiados, em porões escuros fugindo de bombardeios. Por crianças que conhecem mais o som de sirenes de alerta aéreo do que canções de ninar. Que a paz de Cristo transcenda fronteiras, que governe sobre territórios em conflito, que abra caminhos para a reconciliação, onde há apenas vingança e ódio. Oro pelos cristãos perseguidos que se reúnem clandestinamente na calada da noite para adorar. Em países onde confessar Jesus pode custar a vida, onde possuir uma Bíblia é crime, onde ensinar filhos sobre Cristo é ato de coragem extrema. Fortalece estes irmãos, Senhor. Que sejam como os 3 jovens hebreus na fornalha, mesmo que tu não os livres das circunstâncias, que não se curvem diante dos ídolos do mundo. Que vejam o 4º homem caminhando com eles no fogo da perseguição. Intercedo pelos missionários espalhados pelos confins da terra, muitos isolados em tribos remotas, aprendendo idiomas complexos, adaptando-se a culturas completamente diferentes, enfrentando doenças tropicais, saudade da família, desafios logísticos imensos. Sustenta-os, Senhor. Que vejam frutos do seu sacrifício, que povos sejam alcançados, que idiomas recebam a Bíblia pela primeira vez. Meu coração se volta para os jovens desta geração, especialmente aqueles presos em vícios que roubam muito mais que o sono. Roubam a dignidade, a esperança, o futuro. Por adolescentes viciados em drogas, em pornografia, em jogos virtuais, em relacionamentos destrutivos. Que encontrem em Cristo não apenas perdão, mas poder para vencer. Que experimentem a liberdade genuína que só Jesus pode dar. Oro pelos pastores e líderes espirituais que carregam o peso das ovelhas. Por aqueles que recebem ligações de madrugada de pessoas em crise, que sacrificam o descanso da família para aconselhar casais em separação, que vigiam intercedendo por suas congregações. Renova suas forças como a da águia, Senhor. Que não se cansem de fazer o bem, que encontrem em Ti o combustível emocional e espiritual para continuar servindo. Finalmente oro por aqueles que talvez nunca ouçam esta oração, que não conhecem ainda o nome de Jesus, que dormem sem esperança de vida eterna. Que Teu Espírito se mova sobre eles como se moveu sobre as águas no princípio da criação. Que sonhem com a cruz, que acordem com fome de Te conhecer, que encontrem cristãos preparados para apresentar-lhes o caminho da salvação. Senhor, que esta vigília de intercessão seja aceita diante do Teu trono como incenso suave. Que cada nome mencionado seja escrito no Teu livro de memórias. Que cada situação apresentada seja tocada pela Tua graça transformadora. E que eu, tendo intercedido por outros, experimente ainda mais profundamente Tua paz pessoal, sabendo que faço parte de uma família espiritual global que ora sem cessar. Senhor Jesus, nesta hora sagrada da madrugada, quando minha alma foi pastoreada pela Tua palavra e meu coração foi aquecido pela Tua presença, faço diante de Ti compromissos que nascem não da força da carne, mas do poder do Teu Espírito que habita em mim. Comprometo-me a cultivar os frutos do Espírito Santo como caminho natural para a paz interior que tanto anseio. Não como esforço religioso que se baseia na força de vontade, mas como consequência natural de uma vida rendida ao Teu senhorio. Que o amor seja minha primeira resposta diante das irritações cotidianas que costumam roubar meu sono. Quando alguém me decepcionar, que minha reação inicial seja amor, não ressentimento. Quando as circunstâncias forem contrárias, que minha postura seja de amor a Ti, confiando que tens propósitos bons mesmo nas adversidades. Que a alegria seja independente das circunstâncias externas. Não há alegria superficial que depende de tudo estar bem, mas a alegria profunda que brota da certeza de que pertenço a Ti,
de que minha salvação está segura, de que meu futuro eterno está garantido. Que esta alegria seja como medicina para minha alma, como antídoto natural contra a ansiedade e a depressão que tentam me assombrar nas horas noturnas. Comprometo-me com a paz que excede todo entendimento. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que permanece em meio aos problemas. A paz que Jesus experimentou dormindo na tempestade, a paz que Paulo e Silas cantavam na prisão, a paz que sustentou mártires cristãos enquanto enfrentavam leões no Coliseu Romano. Que esta paz seja minha marca registrada, minha assinatura espiritual em cada relacionamento, em cada desafio, em cada noite insone que possa vir. Que a longanimidade me ensine a ter paciência com os processos de Deus na minha vida. Reconheço que tenho pressa, que quero respostas imediatas, que me desespero quando as coisas não acontecem no meu cronograma. Mas teus caminhos não são meus caminhos, teus pensamentos não são meus pensamentos. Que eu aprenda a esperar em ti com a serenidade de quem conhece a fidelidade divina, com a tranquilidade de quem sabe que teus tempos são perfeitos, mesmo quando parecem atrasados aos olhos humanos. Comprometo-me com a benignidade em todas as minhas relações. Que minhas palavras sejam tempero de sal, que minha presença seja bálsamo para feridos, que meus gestos reflitam a bondade do teu coração. Quantas vezes minhas noites insones foram resultado de palavras duras que disse durante o dia, de atitudes ásperas que machucaram pessoas queridas. Que a benignidade previna estes conflitos desnecessários, criando um ambiente de harmonia que favorece o descanso. Que a bondade seja minha motivação natural para ajudar outros. Que eu enxergue além das necessidades óbvias e identifique as necessidades ocultas do coração humano. Que seja instrumento de bondade divina, especialmente para aqueles que, como eu, enfrentam madrugadas difíceis, corações ansiosos, mentes perturbadas pela inquietação. Comprometo-me com a fidelidade como estilo de vida. Fidelidade a ti, em primeiro lugar, mas também fidelidade aos compromissos assumidos, às pessoas que confiam em mim, às responsabilidades que recebi. Que minha palavra tenha peso, que minha presença seja confiável, que minha amizade seja sólida como rocha. A fidelidade traz paz de consciência, e paz de consciência favorece o sono reparador. Que a mansidão não seja confundida com fraqueza, mas seja reconhecida como força sob controle. Como Jesus, que podendo chamar 12 legiões de anjos, escolheu a submissão ao Pai até a morte de cruz. Que eu tenha poder para reagir com violência, mas escolha responder com mansidão. Que tenha direito de me vingar, mas opte pelo perdão. Que tenha motivos para me descontrolar, mas prefira a serenidade. Comprometo-me com o domínio próprio em todas as áreas da vida. Domínio sobre meus pensamentos, especialmente durante as horas noturnas, quando a mente tende a divagar por caminhos destrutivos. Domínio sobre minhas emoções, não permitindo que ditiem minhas decisões ou perturbem minha paz. Domínio sobre minhas palavras, falando apenas o que edifica, o que traz graça aos ouvintes. Senhor, reconheço que a verdadeira vigilância noturna não é ansiosa, mas espiritual. Não é preocupação obsessiva com problemas que não posso resolver, mas atenção amorosa à tua voz que sussurra direções no silêncio. Ensina-me a diferença entre vigília santa e insônia destrutiva. Que eu saiba quando tu queres comunhão prolongada comigo na madrugada e quando simplesmente preciso descansar, confiando que cuidarás de todas as coisas enquanto durmo. O descanso que busco, compreendo agora, é muito mais que dormir 8 horas por noite. É o descanso da alma que Jesus prometeu em Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Este descanso da alma independe da posição do corpo. Posso encontrá-lo sentado numa cadeira de hospital, numa viagem longa de ônibus, numa reunião estressante de trabalho. É descanso interior que vem de saber que não preciso carregar sozinho os fardos da vida, que posso transferir para ti cada ansiedade, cada preocupação, cada responsabilidade que ameaça me esmagar. Comprometo-me a praticar este descanso como disciplina espiritual. Nos momentos de pressão, em vez de acelerar mais, vou desacelerar e buscar tua perspectiva. Em vez de tentar resolver tudo na força humana, vou primeiro consultar-te em oração. Em vez de perder o sono com problemas que estão nas tuas mãos, vou entregar-te cada situação e descansar na certeza de que farás todas as coisas cooperarem para meu bem. Que este momento de compromisso seja como aliança renovada entre nós, Senhor. Que seja memorial ao qual possa retornar nas próximas noites difíceis, lembrando-me das decisões tomadas nesta madrugada sagrada. Que seja marco divisório na minha jornada espiritual, separando um tempo de luta ansiosa de um novo tempo de descanso confiante. E que estes compromissos não sejam apenas para meu benefício pessoal, mas se estendam como bênção para todos que convivem comigo. Que minha família experimente mais paz, porque escolhi a paz. Que meus amigos encontrem descanso na minha presença, porque encontrei descanso na tua presença. Que meu testemunho seja atrativo para pessoas cansadas e oprimidas, mostrando-lhes que há um lugar de descanso verdadeiro em ti. Senhor, enquanto esta vigília sagrada se aproxima do fim e sinto tua paz descendo sobre minha alma como orvalho suave sobre a terra sedenta, proclamo com autoridade que me vem da tua palavra. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Salmo 91, 10, 11. Esta promessa não é apenas poesia bíblica ou pensamento positivo. É decreto divino, é palavra profética sobre minha vida, é cobertura espiritual que me acompanha desde o momento em que me levanto pela manhã até o instante em que minha cabeça toca o travesseiro à noite. Nenhum mal, nem físico, nem emocional, nem espiritual, nem familiar, nem financeiro, tem poder para me tocar sem passar primeiro pela permissão expressa do Deus que me ama com amor eterno. Invoco os anjos de Deus para guardarem esta casa, este ambiente onde vivo e descanso. Que seja como nos dias de Eliseu, quando o profeta orou para que os olhos do seu servo se abrissem, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. Ainda que meus olhos físicos não vejam, creio pela fé que há anjos postados em cada entrada desta casa, guerreiros celestiais designados para minha proteção. Anjo da guarda designado para mim, recebe agora a ordem direta do trono da graça. Protege meu sono, guarda meus sonhos, afasta todo o pesadelo, toda a opressão noturna, toda a influência demoníaca que tente perturbar meu descanso. Que minhas horas de sono sejam um santuário inviolável, onde apenas a presença de Deus tem acesso. Consagro este travesseiro como altar onde deposito minhas preocupações. Assim como Jacó usou uma pedra como travesseiro e teve sonhos com anjos subindo e descendo numa escada celestial, que meu travesseiro se torne ponte entre a terra e o céu, lugar onde recebo visitações divinas, revelações específicas, direções precisas para os desafios da vida. Este lençol que me cobre, declaro que é como o manto da justiça de Cristo cobrindo minha vida. Assim como Elias passou seu manto para Eliseu, transferindo unção profética, que este lençol seja impregnado da presença de Deus, carregando virtude curativa, paz sobrenatural, proteção espiritual. Que cada fibra do tecido seja santificada para teu uso, Senhor. Esta cama onde repouso não é apenas móvel comum, mas santuário de descanso que tu preparaste para mim. Como o salmista declara:
Em lugares de verdes pastos me faz repousar. Leva-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 2. Esta cama é meu pasto verde. Este quarto é minha água tranquila. Este momento é tua provisão pastoral para uma ovelha cansada que precisa ser restaurada. Declaro que cada noite será terreno fértil para sonhos divinos. Não sonhos vazios ou confusos, mas comunicações específicas do teu coração para o meu. Como José recebeu interpretação dos sonhos de Faraó e salvou uma nação da fome, que eu receba, através dos sonhos, estratégias divinas para os desafios que enfrento, soluções criativas para problemas complexos, revelações que me guiem nas decisões importantes. Que meu sono seja como o de Adão, quando tu o fizeste dormir profundamente para criar Eva. Sono criativo, onde coisas novas nascem, onde tu operas milagres enquanto eu descanso. Que seja como o sono de Abraão, quando recebeu visão profética sobre o futuro de seus descendentes. Que seja como o sono de Salomão, quando pediu sabedoria, e tu lhe deste não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, declaro que a ansiedade não terá mais domínio sobre minhas noites. Que esta madrugada marque o fim de um ciclo de vigílias atormentadas e o início de um tempo novo, onde o sono vem naturalmente, onde a paz governa meus pensamentos, onde o descanso é profundo e reparador. Declaro cura divina sobre meu sistema nervoso. Que cada neurônio seja tocado pela tua virtude curativa, que cada sinapse funcione em perfeita harmonia, que minha mente produza os neurotransmissores necessários para um sono saudável. Tu que criaste o corpo humano com precisão matemática, restaura o equilíbrio químico que favorece o descanso. Declaro libertação de toda a herança familiar de ansiedade, insônia, depressão, transtornos do sono. Se há padrões geracionais de inquietação que se repetem em minha linhagem familiar, eu os quebro agora em nome de Jesus. Que seja eu o elo que interrompe estas cadeias, que meus descendentes herdem de mim não ansiedade, mas paz, não insônia, mas descanso, não medo, mas fé. A bênção de Arão se estende sobre minha vida nesta madrugada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Esta bênção sacerdotal, pronunciada sobre os filhos de Israel por milênios, agora é minha herança pessoal como filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor me abençoe, não apenas com bênçãos materiais, mas com bênçãos espirituais, que enriquecem a alma. Bênçãos de relacionamentos saudáveis, propósito claro, saúde integral, alegria genuína, esperança inabalável. Que cada área da minha vida seja jardim onde as bênçãos divinas florescem abundantemente. Que o Senhor me guarde dos perigos visíveis e invisíveis, dos acidentes e das armadilhas, das tentações e das ciladas do inimigo. Que sua proteção seja como muralha de fogo ao meu redor, como escudo que intercepta toda flecha do maligno antes que me alcance. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre mim, que eu experimente seu favor de maneira tangível, que sua aprovação seja evidente em minha vida, que sua alegria se manifeste através das minhas circunstâncias. O rosto resplandecente de Deus é como o sol que ilumina os caminhos mais escuros, que derrete o gelo da tristeza, que faz florescer esperança onde só havia deserto. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, não porque mereço, mas porque Ele é misericordioso por natureza. Que sua misericórdia seja renovada cada manhã, que cubra meus erros, que perdoe minhas falhas, que me dê chances novas quando eu falhar com as oportunidades antigas. Que o Senhor levante seu rosto sobre mim, em aprovação, em alegria paternal, em orgulho santo por me ver crescendo em maturidade espiritual. Como o pai terreno se alegra com os progressos do filho,
Que meu Pai Celestial encontre razões para sorrir quando observa minha jornada de fé. Que o Senhor me dê a paz, não como o mundo dá, baseada em circunstâncias favoráveis, mas a paz divina que permanece mesmo na tempestade. Paz com Deus através do sangue de Cristo, paz comigo mesmo através do perdão recebido, paz com outros através do amor que aprendo a praticar, paz com as circunstâncias através da confiança na soberania divina. Declaro que esta oração noturna não termina quando eu disser amém. Ela continua ecoando nos reinos espirituais como incenso que sobe continuamente ao trono da graça. Cada palavra pronunciada aqui tem peso eterno. Cada compromisso assumido tem consequências duradouras. Cada louvor entoado se junta ao coro celestial que nunca para de adorar. Que os anjos presentes neste ambiente levem relatório desta vigília ao trono do Altíssimo. Que apresentem diante do Pai cada lágrima derramada, cada suspiro de arrependimento, cada declaração de fé, cada momento de adoração genuína. Que este tempo seja registrado no livro de memórias como noite em que uma alma cansada encontrou descanso verdadeiro no Deus da paz. Amanhã, quando o sol nascer pintando o céu com cores de esperança, que eu desperte não apenas fisicamente renovado, mas espiritualmente transformado. Que carregue comigo a lembrança desta comunhão íntima, que mantenha no coração a paz recebida, que pratique na vida diária os compromissos assumidos nesta madrugada sagrada. Que esta experiência de oração noturna se torne padrão em minha vida cristã. Nos próximos momentos de insônia, que eu não me desespere, mas me lembre de que Deus pode usar até mesmo as horas perdidas de sono para encontros transformadores comigo. Que cada vigília se torne vigília santa, cada madrugada insone se transforme em madrugada produtiva espiritualmente. E quando finalmente minha cabeça tocar o travesseiro e o sono chegar, seja daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas, que venha como dádiva divina, como presente do Deus que não dorme nem cochila, mas que dá aos seus amados um sono suave e reparador. Que meu sonho seja um jardim onde o Espírito Santo planta sementes de revelação, onde Jesus caminha comigo explicando as Escrituras, como fez com os discípulos no caminho de Emaús, onde o Pai sussurra palavras de amor, como fez no batismo de Jesus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Que eu desperte pela manhã com o coração cheio de gratidão, os lábios prontos para louvor, a mente clara e focada, o espírito fortalecido para enfrentar os desafios do novo dia. Que carregue comigo a certeza inabalável de que sou amado, protegido, orientado e sustentado pelo Deus do universo que se importa comigo de maneira pessoal e íntima. Selei esta oração com o sangue de Jesus, emolduro-a com sua justiça, assino-a com sua autoridade, envio-a ao céu com a confiança de que será ouvida e respondida segundo a perfeita vontade do Pai. Agora, alma minha, descansa no Senhor, espera tranquila nele, pois dele vem tua esperança. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Amém e amém. Na quietude da madrugada, quando o mundo dorme e o céu vela, lembra-te, não estás sozinho. O Deus que conta as estrelas também conta as lágrimas. O que nomeia cada constelação também conhece cada suspiro do teu coração. Descansa, amado. Tua vigília não foi em vão, pois trouxe-te mais perto daquele que te ama com amor eterno.